Vende-se casa R$ 800.000. Era a minha casa, ali, na tela do celular da minha vizinha. Sou Simone Reis, 68 anos, viúva. Minha filha não sabe com quem mexeu. Aquela terça-feira tinha começado como todas as outras. Acordei com o cheiro do orvalho no meu quintal, o canto do primeiro bem-te-vi. O Antônio, meu falecido marido, sempre dizia que nosso quintal era um pedaço do céu na terra. E era. Eu estava na cozinha, coando o café no filtro de pano, sentindo aquele cheirinho que abraça a alma, quando ouvi a voz da Marlene me chamando no portão. «Ô, Simone, traz uma xícara para mim, mulher!» Marlene é minha vizinha há 30 anos. Boa gente, mas com a língua mais rápida que trem-bala. Abri o portãozinho da cozinha, que dá para o corredor lateral, e ela já estava lá, com aquele celular na mão, balançando a cabeça. «Que foi, Marlene? Viu o passarinho verde?» Perguntei, estendendo a xícara fumegante. «Quem me dera, Simone. Senta aqui, o assunto é sério.» Meu coração de mãe e de viúva já deu aquela apertada. Velhice traz isso. A gente acha que toda notícia séria é notícia ruim. «Fala, mulher. Foi a Karina? Aconteceu alguma coisa com minha filha?» Marlene me olhou com uma cara de pena que eu detestei. «Com ela, não. Com você, Simone. Por que você não me disse que ia vender a casa?» Eu ri. Uma risada curta, seca. «Vender a casa? Você bebeu, Marlene? Onde já se viu? Eu, sair do meu ninho? Só se for de pé junto e carregada.» Ela não riu de volta, apenas virou a tela do celular para mim. «Então me explica isso aqui.» Meus olhos não são mais os mesmos. Precisei apertar a vista. Era um desses sites de internet, tudo colorido, mas eu não precisei ler as letrinhas miúdas. Eu reconheci as fotos. Era a minha sala de estar. O meu sofá de chenil e bege, aquele que o Antônio comprou na última Black Friday antes de adoecer. Era a minha cozinha, com os azulejos portugueses que eu mesma escolhi. E ali, a foto principal. A fachada da minha casa. O portão de ferro que o Antônio pintava todo ano. E as minhas azaleias roxas, que estavam mais floridas do que nunca. «Que brincadeira é essa, Marlene? Isso é golpe. Estão usando minhas fotos.» «Não é golpe não, Simone», ela disse baixinho, descendo a tela com o dedo. «Olha o contato, é o número da Karina.» O mundo parou. O cheiro do café sumiu. O canto do bem-te-vi virou um zunido no meu ouvido. Lá estava, escrito em letras garrafais, o que eu não queria acreditar. Linda casa, 3 quartos no coração do Baíro. E o preço, R$ 800.000. R$ 800.000, repeti em voz alta, mas a voz nem parecia minha. Marlene tentou me acalmar. «Simone, querida, talvez ela só estivesse curiosa sobre o preço. Sabe como é jovem.» «Jovem?» Cortei. «Karina tem 42 anos, Marlene. Ela não é mais jovem. Ela é... Eu não consegui terminar a frase. Levantei, sentindo as pernas de algodão. Devolvi a xícara, que tremia na minha mão, derramando café no pires. «Preciso entrar, Marlene. Acho que o feijão queimou.» Claro que não tinha feijão no fogo. Mas eu precisava ficar sozinha. Fechei a porta da cozinha e me encostei nela. O chão de ladrilho hidráulico, gelado, parecia estar me sugando para baixo. R$ 800.000. Minha vida inteira, o suor do meu marido, o lugar onde eu criei minha filha, tudo resumido a um número num anúncio de internet. E o pior, feito pela minha própria filha. A raiva veio primeiro, uma onda quente que subiu pela minha espinha. Traição. Não tinha outro nome, traição do meu sangue. Lembrei da visita dela no último domingo. Ela e o Marcelo, meu genro, aquele lá que tem olho de peixe morto e mão mole. «Mãe, a senhora tá precisando de ajuda para limpar essa casa. Tá muito grande só para a senhora», ele disse, passando o dedo na estante. «Deixa de ser implicante, Marcelo. A casa tá limpa. E eu gosto do meu espaço», respondi, já sem paciência para a conversa mole dele. Karina veio com aquela voz mansa, que eu agora percebia ser voz de cobra. «Ele só tá preocupado, mamãe. A senhora sozinha aqui. E se cai? E se precisa de alguma coisa? A gente tava vendo uns apartamentos tão bonitinhos pertinho da gente. 1 quarto só, fácil de limpar. 1 ovo», eu disse. «Eu não vou morar num ovo para vocês ficarem de olho no meu dinheiro da aposentadoria.» Eles riram, como se eu tivesse contado uma piada. «Que isso, mãe?
A gente só quer o seu bem. E enquanto eu fazia um bolo de fubá para os ingratos, a Karina ficou passeando pela casa com o celular na mão, tirando foto das suas flores, mãe, para mostrar para uma amiga. Desgraçada. Ela não estava tirando fotos das flores. Ela estava fazendo o catálogo da minha vida para vender. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde eu a amamentei. A dor que veio em seguida foi pior que a raiva. Foi uma dor funda, uma decepção que parecia quebrar meus ossos por dentro. Como ela pôde? Eu dei tudo para essa menina. Educação nas melhores escolas, viagens. Paguei o casamento de luxo que o peixe morto do marido dela exigiu. E agora? Ela queria me jogar num ovo e vender meu teto? Meu Deus, o que eu fiz de errado na criação dessa moça? O telefone tocou. Era ela. Meu coração deu um salto. Ela ia confessar? Pedir perdão? Atendi. Oi, filha. Mãe, tudo bem? A voz da senhora tá esquisita. Tô bem. Só cansada. Muito trabalho na casa. Forcei a ironia, mas ela não percebeu. Então, mãe, é sobre isso. Lembra que a gente conversou sobre a casa ser muito grande? Lembro. Pois é, eu e o Marcelo, a gente tá com uns planos, umas ideias boas. Mas olha, eu queria te fazer um convite. Na quinta-feira de manhã, pode ser? Quinta-feira? O que tem quinta-feira? Ah, umas amigas minhas querem passar aí para tomar um café. Elas adoram decoração antiga, sabe? Querem ver suas coisas. Amigas. Eu olhei pela janela. A Marlene estava na casa dela, espiando por trás da cortina. Eu sabia o que a Marlene estava lendo. O anúncio. Com certeza tinha uma data de visitação. Claro, minha filha, pode trazer suas amigas. Que horas? Lá pelas 10. Tá bom pra senhora? Tá ótimo. Vou fazer até um bolo de fubá, aquele que vocês gostam. Ótimo, mãe. Te amo. Beijo. Beijo, respondi e desliguei. Eu não chorei. O tempo de chorar por leite derramado já passou na minha vida. O que eu senti foi uma coisa diferente, uma frieza, uma clareza que eu não tinha há anos. Eles acham que eu sou uma velhinha caduca, uma mobília antiga que eles podem simplesmente trocar de lugar. Eles acham que podem trazer compradores para dentro da minha casa, me enganando com história de amigas. Levantei-me da cadeira. O cansaço tinha sumido. A dor da traição ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companheira e determinação. Fui até o escritório do Antônio. Fazia meses que eu não entrava ali direito. O cheiro de livro velho e do perfume dele ainda estava no ar. Abri a gaveta de baixo do arquivo de Mogno, aquela que tinha a chave escondida. Peguei a pasta grossa, de capa azul. A pasta que o Antônio me fez prometer que eu leria se um dia a Karina e o Marcelo começassem com gracinha. Eu não sou formada em direito, mas sou formada na vida. E eu sei ler. Li cada linha que o advogado do Antônio escreveu. Li sobre usufruto vitalício. Li sobre cláusula de inalienabilidade. Um sorriso fino, que nem era um sorriso, cortou meu rosto. 800 mil reais. Um preço justo pela casa. Mas eles esqueceram de um detalhe. Um detalhe muito importante. A casa podia até valer 800 mil reais. Mas a dona dela não estava à venda. Karina queria trazer as amigas na quinta-feira, às 10 da manhã. Eu ia estar esperando. Ah, se ia. Peguei meu roupão mais velho, aquele de flanela, cor-de-rosa desbotado, com um furinho na manga. Separei também meus chinelos de dedo, aqueles que eu uso para lavar o quintal. Eles queriam um show? Eles iam ter um show. Mas o roteiro não ia ser o deles, ia ser o meu. Fui para a cozinha e comecei a separar os ingredientes para o bolo de fubá. Eu ia fazer o melhor bolo da minha vida. Afinal de contas, a gente tem que receber bem as visitas, principalmente quando elas vêm comprar o que não nos pertence. A quarta-feira amanheceu diferente. O sol era o mesmo, o galo da vizinha cantou na mesma hora, mas eu, Simone Reis, não era a mesma. A dor da traição tinha se aquietado durante a noite e dado lugar a uma frieza que eu não sabia que possuía. Eu dormi pouco, mas dormi bem. Acordei sabendo exatamente o que precisava fazer. Primeiro, eu precisava entender o tamanho do buraco que minha filha estava cavando. A Marlene me mostrou o anúncio, mas eu precisava ver com meus próprios olhos, ler cada palavra mentirosa que ela escreveu. Eu não sou mulher de tecnologia. Meu celular é aquele de botão,
que só serve para ligar e olhe lá. Botei o pó de café na água e, antes mesmo de coar, bati no portão da Marlene. Mulher, tu acordou cedo, disse ela, amarrando o hobby. Marlene, preciso de um favor. Preciso ver aquele anúncio de novo, no seu celular, e quero ler tudo. Ela me olhou, viu a determinação nos meus olhos e não fez mais perguntas. Sentamos na cozinha dela, que cheirava a pão de queijo amanhecido. Ela abriu o site. Aqui, Simone, é esse. Pedi para ela aumentar a letra. E eu li. A descrição era um tapa na minha cara. Casa espaçosa, ideal para reforma, 3 quartos amplos, quintal perfeito para a área gourmet. Proprietária idosa, motivada para venda rápida. Motivada para venda rápida. Eu quase engasguei. Motivada. Ela estava me vendendo como quem vende um carro velho, que o dono quer se livrar logo antes que quebre de vez. E o pior, ideal para reforma. Eles estavam dizendo que a minha casa, o meu ninho, era um entulho precisando de obra. Marlene, desce mais. E lá estava, o que eu mais temia. Documentação cristalina, aceita financiamento, visitas agendadas para quinta-feira, 10 horas. Então não eram só amigas. Ela tinha marcado uma visitação aberta. Ela ia transformar minha casa numa feira livre. Quantas pessoas curtiram isso, Marlene? Perguntei. Aqui diz: 214 pessoas favoritaram o anúncio, Simone. Meu estômago gelou. 214 pessoas. 214 navalhas cutucando a minha privacidade. Obrigada, Marlene, disse eu, me levantando. Agora eu sei o que preciso fazer. O que você vai fazer, Simone? Vai ligar para ela? Vai botar a boca no mundo? Eu sorri. Um sorriso que não chegou nos meus olhos. Vou fazer bolo de fubá, Marlene. Quinta-feira é dia de visita, não é? Voltei para casa e me tranquei. O café ficou por fazer. Fui direto para o escritório do Antônio. Peguei a pasta azul que eu tinha olhado na noite anterior. Eu sabia o que era usufruto, mas precisava ter certeza. Na pasta, junto com os documentos, havia um cartão de visitas amarelado. Dr. Aloísio Almeida, Advocacia de Família e Sucessões. Eu não pensei 2 vezes. Disquei o número do meu telefone de botão. Uma voz jovem atendeu. Escritório Almeida, bom dia. Bom dia, minha filha. Eu gostaria de falar com o Dr. Aloísio. Meu nome é Simone Reis. Fui cliente dele, eu e meu falecido marido, Antônio. Houve um silêncio. Senhora, o Dr. Aloísio, pai, faleceu há 5 anos. Mas quem assumiu o escritório foi o filho, Dr. Gabriel. Ele tem todos os arquivos do pai. A senhora quer marcar uma consulta? Não, minha filha. Eu não tenho tempo para consulta. Eu tenho uma emergência. Eu preciso de uma informação que só está nos arquivos de vocês. É sobre um documento que o Dr. Aloísio fez para o meu marido. Expliquei a situação, sem dar nomes, claro. Disse apenas que havia uma dúvida sobre a minha casa. A moça foi um anjo. Pediu que eu esperasse. Alguns minutos depois, uma voz firme entrou na linha. Dona Simone Reis, aqui é o Gabriel Almeida. Que honra falar com a senhora. Meu pai sempre mencionava o seu Antônio como um dos homens mais corretos que ele conheceu. Em que posso ajudá-la? Respirei fundo. Doutor Gabriel, o senhor tem aí os documentos da minha casa? A escritura? Tenho sim, dona Simone. Estou com ela aberta no meu computador. Matrícula 41882. O que houve? Doutor, minha família está dizendo que a casa vai ser vendida. Que a casa está no nome da minha filha, Karina. Houve outro silêncio. Mas dessa vez foi um silêncio de quem entende. Ah, dona Simone, o golpe do usufruto. Clássico. Vamos lá, vou explicar para a senhora numa linguagem que a senhora entenda, como meu pai faria. Por favor, doutor. Seu Antônio foi um gênio e ele te amava muito. Ele fez o seguinte: ele passou a casa para o nome da Karina, sim. Isso se chama doação em vida. A Karina é, hoje, a proprietária. Sabe o que é isso? É a dona? Perguntei. Mais ou menos. Pense num coco, dona Simone. A Karina é dona da casca dura, da parte de fora. Mas a senhora é a dona da água e da polpa branca. A senhora é a usufrutuária vitalícia. Eu agarrei o telefone com mais força. E o que isso quer dizer, doutor? Quer dizer que a Karina só é dona da casa no papel. Ela não pode vender. Ela não pode alugar.
Ela não pode nem dormir na casa sem a sua permissão. A casa é da senhora até o dia que Deus a chamar. E pelo que estou ouvindo, a senhora está com a voz ótima, vai viver muito. Um peso saiu das minhas costas. Mas doutor, ela anunciou. Ela botou na internet por 800 mil reais. Ela vai trazer gente aqui amanhã. O doutor deu uma risada. Dona Simone, ela pode anunciar até por 8 milhões. Ela está vendendo uma coisa que ela não pode entregar. Ela está cometendo um erro grave, talvez até tentando praticar um estelionato contra os compradores. Se ela vender, a venda é nula. A senhora simplesmente troca a fechadura e bota todo mundo para fora. Então, eu estou segura? Dona Simone, a senhora está mais segura que dinheiro em cofre de banco suíço. O seu Antônio garantiu isso. Existe uma cláusula que ele insistiu em colocar, chamada cláusula de inalienabilidade. A casa não pode ser vendida, penhorada ou dada em garantia enquanto a senhora viver. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. O Antônio. Meu Antônio. Ele sabia. Ele sempre soube que a Karina tinha puxado o gênio difícil da avó, a ganância do Marcelo. Enquanto eu estava viva, mimando e protegendo minha filha, meu marido estava me protegendo dela. Aquele amor póstumo me deu uma força que eu não sentia desde que ele partiu. Eu olhei para mim. Aquela mulher que nos últimos anos tinha aceitado a narrativa de que estava velha. Eu me lembrei de todas as vezes que a Karina e o Marcelo me trataram como uma criança. Mãe, a senhora não pode tomar café depois das 3, o médico disse. Eu liguei para o médico. Ele nunca disse isso. Mãe, deixa que eu pago suas contas pela internet. É muito complicado para a senhora ir ao banco. E foi aí que ela deve ter visto que eu tinha minhas economias, o dinheiro que o Antônio deixou aplicado. Marcelo, ajuda a mamãe a descer a escada. Cuidado, ela desequilibra. Eu subo e desço essa escada 30 vezes por dia. Eles estavam me podando, me diminuindo, fazendo eu mesma acreditar que eu era incapaz. Para quê? Para que, quando chegassem com a conversa de vamos vender a casa e você vai para um apartamento, eu estivesse tão encolhida, tão insegura, que eu aceitaria. Eles achavam que eu era uma velhinha senil. Eles olhavam para mim e viam uma coitadinha, uma viúva frágil que só sabia fazer bolo de fubá. Eles olhavam para esta casa e viam 800 mil reais. Eles não viam o suor do Antônio em cada tijolo. Eles não viam a marca de altura da Karina, que eu fiz com lápis no batente da porta da cozinha. Eles não viam o ladrilho quebrado no quintal, onde eu caí e ralei o joelho tentando ensinar minha filha a andar de bicicleta. Eles viam um imóvel. Eu vejo um lar. Eles acham que eu sou fraca, mas eles esqueceram de quem eu sou filha. Esqueceram de quem eu fui esposa. Eu sou Simone Reis. Eu cuidei da contabilidade da pequena oficina do Antônio por 40 anos. Eu sei fazer imposto de renda melhor que o Marcelo, que se diz consultor financeiro. Eu sei negociar com fornecedor. Eu sei a diferença de juro simples e juro composto. Eles me subestimaram. E esse foi o primeiro erro deles. Agora, eu precisava do meu plano. Amanhã, às 10 horas, minha casa estaria cheia de estranhos. Minha filha e meu genro estariam aqui, com sorrisos falsos, prontos para vender o meu teto. Eu não ia ligar para a Karina. Eu não ia brigar. Eu não ia mostrar os papéis do Dr. Almeida. Não, isso seria fácil demais. Eu ia dar a eles exatamente o que eles queriam. Ou melhor, o que eles achavam que mereciam. Eles queriam a proprietária idosa, motivada para a venda rápida. Eles iam ter. Fui até meu quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo estava minha camisola mais velha. Aquela de flanela, cor-de-rosa, tão desbotada que parecia branca. Tinha um furinho perto da gola e um leve cheiro de naftalina. Perfeita. Separei os chinelos de borracha, aqueles que eu uso para aguar as samambaias. Amanhã eu não ia arrumar o cabelo. Eu não ia passar meu batom cor-de-boca. Eu ia ser a velhinha caduca que eles inventaram. E, enquanto eles estivessem mostrando a minha casa para os compradores, como se mostra um zoológico, eu ia estar na cozinha, preparando o café mais forte e o bolo de fubá mais bonito que eu já fiz na minha vida. Eles queriam me humilhar? Eles queriam me expor? Mal sabem eles que, quando você bota uma velha num canto, ela não chora. Ela aprende a lutar sentada,
Carina e Marcelo queriam jogar xadrez, mas eu sou a dona do tabuleiro. Fechei a pasta azul do Antônio. Guardei o cartão do Dr. Gabriel. A minha arma não seria o papel, seria a minha calma. Amanhã, quando aqueles compradores entrassem pela minha porta, eles não iam encontrar uma casa ideal para a reforma. Eles iam encontrar uma casa com dona, e uma dona que estava muito, muito motivada. Mas não para vender. Eu estava motivada a ensinar uma lição para a minha filha. Quinta-feira, 9 da manhã. A casa estava em silêncio, mas para mim, parecia que uma orquestra estava afinando os instrumentos. O cheiro não era de café, era de batalha. Eu não tinha pregado o olho, mas não era por ansiedade. Era por clareza. Eu repassei o dia na minha cabeça umas 100 vezes, cada passo, cada palavra. Levantei-me, mas não fui para o chuveiro. Fui direto para a minha cozinha. Abri o armário e peguei o saco de fubá. Se eles queriam um show, eu ia no mínimo cuidar do cenário. Enquanto eu media o açúcar, a farinha, o óleo, eu pensava no Marcelo. Aquele olho de peixe morto. Lembrei do dia em que ele me pediu um empréstimo para investir num negócio da China, sogrinha. Eu disse não. Eu disse que dinheiro de viúva é dinheiro contado, é para o remédio, não para a fantasia de malandro. Foi ali, eu sei que ele começou a me odiar. Ele olhava para mim não como uma sogra, mas como um caixa eletrônico quebrado. E a Carina, minha filha, o que doía mais? Ela não era má de nascença, ela era fraca. E o Marcelo era o cupim, comendo a cabeça dela por dentro, dia após dia. Sua mãe não precisa dessa casa toda, amor. Sua mãe tem dinheiro guardado, ela é egoísta. A gente merece esse dinheiro mais do que ela, que já viveu a vida. Eu podia quase ouvir as conversas deles. O bolo cresceu no forno. O cheiro de erva doce tomou conta da casa. Um cheiro de infância, de conforto. Um cheiro que hoje seria minha arma. 9h30. Fui ao meu quarto. Tirei do fundo da gaveta o meu traje de guerra. A camisola de flanela, rosa desbotado. A que o Antônio dizia que parecia um saco de batata, mas que era quentinha. Calcei os chinelos de dedo, de borracha, com a tira meio frouxa. Não penteei o cabelo. Apenas o amassei com as mãos para dar aquele ar de quem acordou de um sono conturbado. Olhei-me no espelho. Eu não via Simone Reis, a mulher que controlou as contas da oficina do Antônio por 40 anos. Eu vi a proprietária idosa, motivada para a venda rápida. A velhinha caduca, a coitada. Perfeito. 9h55. O cheiro do bolo estava no ponto. Tirei-o do forno, dourado, lindo. Botei o pó na água para ferver. O café ia ser passado na hora. Fresco, forte, para acordar os mortos. Ou, nesse caso, para acordar os vivos para a realidade. 10 em ponto. A campainha tocou. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Fui andando, devagar, arrastando o chinelo no chão. Chop, chop, chop. O som ecoava na casa vazia. Deixei tocar de novo. Mais longo, mais impaciente. Din-dom! Abri a porta. A cena era exatamente como eu imaginei. Carina estava na frente, com um sorriso de plástico que não chegava aos olhos. Quando ela me viu, o sorriso congelou. Os olhos dela se arregalaram e eu vi o horror passar por eles. Ela me olhou de cima a baixo, da flanela furada ao cabelo de ninho de passarinho. Mãe, ela sibilou como uma cobra. O que a senhora está vestindo? As visitas, as minhas amigas. Chegaram. Atrás dela, o Marcelo, com aquele terno barato que ele acha que o faz importante. Ele também me olhou e revirou os olhos para a esposa, como quem diz: Viu? Eu te disse que ela era louca. E atrás dos dois, as amigas. Eram 3 pessoas. Um casal jovem com cara de quem vive em apartamento de luxo e só come comida sem glúten. O homem usava um relógio grande demais para o pulso dele. A mulher tinha uma prancheta. Ao lado deles, um homem mais velho, de camisa polo e com uma fita métrica pendurada no cinto. Um corretor. Ou um empreiteiro. Eles não me olharam com pena. Eles me olharam com desprezo. Como se eu fosse um móvel velho que precisava ser retirado. Desculpe, desculpe, disse Marcelo forçando uma risada. Minha sogra, ela às vezes se confunde com os horários. Não é, dona Simone? A senhora não devia estar deitada? Eu sorri.
O sorriso mais vago e doce que eu consegui. Carina, minha filha, você veio, eu disse com a voz trêmula. Eu fiz o bolo de fubá. Vocês vieram para o bolo, não é? A mulher da prancheta olhou para o corretor. Carina, é sua mãe? Perguntou a mulher com a voz afiada. É sim, Renata, mas ela não está muito bem hoje. Ela tem dias bons e dias ruins. Hoje é um dia ruim. Que o dia ruim seja o seu, desgraçada, pensei. Entrem, eu disse, abrindo mais a porta. A casa está um pouco bagunçada. Eu não sabia que vinha tanta gente. Eles entraram. E a execução começou. Eles pararam na minha sala. A sala que o anúncio dizia ser ideal para reforma. Aqui é a sala principal, disse Marcelo, assumindo o papel de vendedor. Como vocês podem ver, muito espaço. O pé direito é alto. Dá para derrubar essa parede aqui? Derrubar? Perguntei, da porta da cozinha. Essa parede não pode derrubar, moço. É aí que passa o cano-mestre. O Antônio sempre dizia, se mexer aí, inunda a casa toda. Foi o que aconteceu com o vizinho, o seu Osvaldo. Perdeu tudo. O casal se entreolhou. O corretor franziu a testa. Mãe, que cano-mestre? Não tem cano-mestre aí, disse Carina, rindo de nervoso. A mamãe e as histórias dela? Tem sim, insisti. E tem a fiação do telefone, o fio grosso. Se cortar, fica mudo. Mudo. O homem do relógio, que se chamava, eu ouvi, Dr. Felipe, bateu na parede. Parece oca. É oca por fora, mas por dentro, eu disse, e balancei a cabeça, misteriosa. Eles foram para a cozinha. O meu território. O cheiro do bolo estava divino. A cozinha é grande, muito arejada, disse Carina, abrindo as janelas. Claro, precisa de uma modernizada nos armários. O que tem de errado com meus armários? Perguntei. São de cerejeira. O Antônio que envernizou. Madeira boa. Não é esses papelões que vocês usam hoje. A mulher, Renata, abriu o forno. É a gás? É sim, disse Marcelo. Funciona perfeitamente. Funciona? Eu disse, me aproximando. Filha, você não mandou o moço ver o forno? Eu te disse que tá vazando gás. De vez em quando. Um cheirinho. Quando eu sinto o cheirinho, eu abro a janela e acendo um fósforo. Aí, para. Renata deu um salto para trás. Acende um fósforo? Ela quase gritou. Mãe, pelo amor de Deus, que história é essa? Gritou Carina, o rosto vermelho. Ué, filha, foi o que o moço do gás disse. Ou era para não acender? Agora eu me confundi. O doutor Felipe e o corretor se afastaram do fogão como se ele fosse explodir. Vamos ver os quartos, disse o corretor, visivelmente tenso. Eles subiram a escada. Eu fiquei. Eu não precisava ir. Eu tinha plantado as sementes. Agora eu ia regar. Eu ouvia a voz do Marcelo lá de cima. Suíte master, closet enorme. Eu fui para a sala, peguei o telefone de botão e disquei o número do Dr. Gabriel Almeida, o advogado. Eu tinha combinado com ele. Dr. Gabriel, é a Simone. Estão aqui. Sim, a flanela rosa. Falei baixo, mas não o suficiente. O corretor estava descendo as escadas, acho que para medir a sala. Ele parou no meio do caminho quando me ouviu. Não. Eles ainda não falaram de dinheiro. Mas o senhor acha que a cláusula é forte mesmo? O usufruto vitalício? Ah, que bom. O senhor me tranquiliza. Porque vender o que é meu, o que o Antônio me deixou, sem a minha assinatura, seria um crime, não é? Um crime feio. O corretor ficou pálido. Ele não era bobo. Ele sabia o que a palavra usufruto significava. Era a morte de qualquer negócio. Ele subiu as escadas correndo, 2 degraus de cada vez. Eu fui para a cozinha e comecei a passar o café. O cheiro de café fresco se misturou com o do bolo e com o cheiro de pânico que começava a descer do andar de cima. Eu ouvi a discussão lá de cima. A voz do corretor, baixa e zangada. Usufruto. Vocês não me disseram. A voz do Marcelo. É um detalhe. Ela é velha. A gente resolve. Eles desceram. As caras estavam fechadas. O show tinha acabado para eles. Dona Simone, disse o corretor, agora se dirigindo a mim pela primeira vez. A senhora mencionou usufruto. Essa casa está em usufruto da senhora? Carina e Marcelo prenderam a respiração.
Eu olhei para ele com meus olhos mais confusos. Uzu, o que, meu filho? Fruto? Não, eu não tenho fruta aqui hoje. Mas tem bolo. Bolo de fubá. Aceita uma fatia? O corretor olhou para o Marcelo com ódio. Vocês me fizeram perder meu tempo. Nós vamos embora, disse a Renata, a mulher da prancheta, puxando o marido pelo braço. Felipe, isso aqui é rolo. Gás vazando, usufruto, parede que não pode quebrar, pelo amor de Deus. Esperem, gritou Karina. Mãe, para com isso. Fala para eles que é mentira. Fala que você quer ir para o apartamento. A máscara tinha caído. A filha boazinha tinha sumido. Agora era só a ganância. Eu olhei para ela, depois para o Marcelo, e então para o casal assustado na minha porta. Foi aí que eu mudei o tom. A velhinha caduca sumiu. A voz trêmula desapareceu. Eu me endireitei. Cruzei os braços sobre a flanela rosa, o queixo erguido. Apartamento? Perguntei, com a minha voz normal. Clara, firme. Eu nunca disse que queria ir para apartamento nenhum. Eu não vou morar num ovo para satisfazer a ganância de vocês. Karina ficou branca. Marcelo deu um passo para trás. Vocês acharam mesmo? Continuei, e minha voz subiu. Acharam que podiam botar a minha casa à venda? A casa que eu e meu marido construímos? 800 mil reais? Eu me virei para os compradores. Vocês me desculpem. Vocês foram enganados. Essa casa não está à venda. E nunca estará enquanto eu estiver viva. O meu marido, Antônio, garantiu isso. Eu caminhei até a porta. Abri. Podem ir, todos vocês. E você, eu disse, olhando para o corretor. Verifique seus documentos antes de anunciar a propriedade dos outros. É o mínimo que se espera de um profissional. Eles saíram. O casal saiu correndo, como se a casa estivesse pegando fogo. O corretor saiu batendo o pé, vermelho de raiva, murmurando processo e perda de tempo. A porta bateu. Ficamos só nós três na sala. Karina, Marcelo e eu. Eu na minha camisola rosa desbotada, com meu chinelo de dedo. Karina me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto. Um ódio que doeu fundo na minha alma de mãe. A senhora estragou tudo, ela disse, a voz embargada de raiva. Era o nosso futuro. 800 mil reais. O que a senhora fez? Eu? Perguntei calmamente. Eu salvei o meu futuro, e o meu presente, e a minha casa. Marcelo deu um passo à frente. Sua velha ingrata. Você não sabe o que fez. A gente ia te dar uma vida boa. Calado, eu disse, e o tom da minha voz o fez parar. Não ouse levantar a voz para mim dentro da minha casa, Marcelo. Vocês dois, sentem-se. Eles não se moveram. Eu disse, sentem-se. Surpresos com a minha autoridade, eles caíram no sofá, como dois bonecos de pano. Eu fui até a cozinha. Peguei a faca, cortei 2 fatias generosas do bolo de fubá. Botei em 2 pratos bonitos, os de louça inglesa que eu só usava no Natal. Voltei para a sala e coloquei os pratos na frente deles. Comam, eu disse. Eles me olharam como se eu fosse louca. Comam. Vocês não vieram aqui para isso? Para o bolo de fubá? A visitação acabou, mas o café da manhã está servido. Marcelo olhou para Karina e Karina olhou para mim. O silêncio na sala era mais barulhento que um trem. Eles achavam que a humilhação tinha acabado. Mal sabiam eles que o show estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à saída do corretor foi mais pesado que a porta de carvalho que eu bati. Karina e Marcelo ficaram no meu sofá, imóveis. Os 2 pratos de bolo de fubá, dourados e cheirosos, estavam na mesinha de centro entre nós, intocados. Eram uma ofensa. Marcelo respirava com força, o peito subindo e descendo debaixo daquele terno barato. Ele parecia um fole de ferreiro, enchendo-se de ar para cuspir fogo. Karina estava pálida, os lábios apertados numa linha branca. Ela não olhava para mim. Olhava para o bolo, como se ele fosse o culpado. Foi o Marcelo, claro, quem quebrou o silêncio. Você é louca! Ele cuspiu, levantando-se de um salto. Você sabe o que você fez, sua velha maluca? Você humilhou a gente. Você nos fez de palhaços na frente daquelas pessoas. Eu permanecia em pé, perto da porta. A camisola de flanela ainda estava no meu corpo, mas eu não era mais a velhinha caduca. Eu era a dona da casa. Eu?
Perguntei, com a voz tão fria que poderia gelar o café. Eu fiz vocês de palhaços? Ou vocês que tentaram me fazer de idiota? Qual dos dois, Marcelo? Mãe, começou Carina, a voz embargada. Não era choro de tristeza, era choro de raiva. Como a senhora pôde? A gente tinha um plano. Era o nosso futuro. 800 mil reais. O que a senhora fez com o nosso futuro? O nosso futuro? Repeti. Que interessante essa palavra. Nosso. Onde eu estava nesse nosso futuro, Carina? Naquele apartamento de um quarto que você chama de bonitinho? Naquele ovo que você ia me enfiar enquanto vendia o teto que seu pai suou para construir? Isso é ingratidão, gritou Marcelo. Ingratidão, depois de tudo que a gente faz por você. A gente cuida de você. A gente paga suas contas. A gente se preocupa. Cuidam de mim? Eu ri. Uma risada seca que arranhou minha garganta. Vocês não cuidam de mim, Marcelo. Vocês me administram. Vocês me medem. Vocês tentaram me encolher, dia após dia, para caber nos planos de vocês. Mãe, não come isso. Mãe, não sobe escada. Mãe, deixa que eu veja o seu banco. Eu dei um passo em direção a ele. Ele, que era 20 centímetros mais alto, recuou. Você achou mesmo que eu não percebi, Marcelo? Você, o consultor financeiro, você que não consegue nem pagar as próprias contas sem avançar no dinheiro dos outros. O rosto dele mudou. O vermelho da raiva deu lugar ao branco do pânico. Do que você está falando? Ele gaguejou. Eu estou falando que o Antônio me ensinou a ler números, e eu sei muito bem o que significa uma venda rápida. Significa dívida. Significa desespero. 800 mil reais iam tapar o buraco do seu último investimento genial, não iam? Aquele que você perdeu e não teve coragem de contar para a minha filha? Carina virou a cabeça para o marido. Marcelo, que buraco? Do que ela está falando? Cala a boca, ele gritou para mim. Isso não é da sua conta, e nada disso importa. Você pode ter estragado a visita de hoje, mas nós vamos vender essa casa. Nós temos o direito. A casa está no nome da Carina. Nós checamos. Ele deu um sorriso triunfante, como se tivesse a carta vencedora. Nós fomos na matrícula, sogrinha. A casa é da Carina. Você é só uma moradora antiga. Nós vamos vender e você vai sair. Por bem ou por mal. Ou você acha que um juiz vai dar ouvidos a uma velha senil que atende visitas de camisola? Ele tinha jogado a última cartada. O desespero, a ameaça. Carina me olhava, esperando minha reação. Esperando que eu desmoronasse. Eu sorri. Marcelo, você leu a matrícula. Mas você entendeu o que leu? Claro que entendi. Propriedade, Carina Reis de Almeida. Você leu a primeira linha, eu disse. Mas você, com toda a sua consultoria, pulou o parágrafo mais importante. Senta aí, Marcelo. Senta, Carina. A mãe vai ensinar uma coisa para vocês. Já que vocês não comeram o bolo, vão ter que engolir uma lição de direito. Eles se sentaram, rígidos. Eu fui no meu passo, arrastando o chinelo, até o escritório do Antônio. O meu escritório. Abri a gaveta do arquivo de Mogno. Tirei a pasta azul, grossa. O cheiro de papel antigo e do perfume do meu marido encheu minhas narinas. Era o cheiro de proteção. Voltei para a sala. Coloquei a pasta na mesinha de centro, em cima da toalha de crochê. Abri. Seu pai, Carina, era um homem simples. Ele não tinha faculdade, como seu marido consultor. Mas ele tinha uma coisa que falta em vocês: sabedoria. E ele conhecia a filha que tinha, e principalmente conhecia o genro que arrumou. Tirei o documento. A escritura de doação, amarelada nas bordas. Você está certa, Carina. A casa está no seu nome. Seu pai passou para você em vida. Um brilho de vitória apareceu nos olhos dela. Mas, continuei, ele colocou duas coisinhas. Duas travas, como ele chamava. Virei o papel para eles. Peguei meu óculos de leitura, que estava pendurado na gola da camisola. Lê aqui para mim, Marcelo, em voz alta. Esse parágrafo, grifado pelo doutor. Aloísio. Marcelo pegou o papel com a mão trêmula. Ele leu, a voz morrendo. Cláusula. Cláusula de inalienabilidade. Isso. E o que quer dizer inalienabilidade, consultor? Quer dizer que não pode vender. Não pode penhorar.
Não pode dar de garantia para os seus negócios da China, não enquanto eu estiver respirando. Mas tem mais. Lê a próxima, Marcelo. A melhor de todas. Ele engoliu em seco. Os olhos corriam pelo texto. Cláusula de usufruto vitalício, em favor de Simone Reis. Repete, eu pedi. Usufruto vitalício, ele murmurou. Mais alto, Marcelo. Eu sou idosa, lembra? Minha audição não é boa. Usufruto vitalício, ele gritou, jogando o papel na mesa. Exatamente, eu disse. Calma. Vocês sabem o que isso significa? Eu vou explicar como o Dr. Gabriel, o filho do Dr. Aloísio, me explicou ontem. Karina levantou a cabeça. Você falou com um advogado? Ah, sim. Eu não sou louca, minha filha. Eu sou precavida. O Dr. Gabriel me disse que vocês são donos da casca da casa. Parabéns. Vocês são donos dos tijolos. Mas eu? Eu sou a dona da polpa e da água. Eu sou a dona do direito de morar aqui, de viver aqui, de dormir e acordar aqui, até o meu último dia na terra. Vocês não podem vender. Vocês não podem alugar. Vocês não podem nem me visitar sem a minha permissão. O choque no rosto deles foi a minha recompensa. A arrogância do Marcelo derreteu como manteiga no sol quente. Ele ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Karina começou a chorar. Mas agora era choro de verdade. Choro de quem entendeu. Pai, o pai fez isso? Ela soluçou. Ele não confiava em mim? Não, minha filha, eu disse, e minha voz suavizou um pouco, mas sem perder a firmeza. Seu pai amava você, tanto que ele te deu a casa, mas ele me amava também, e ele sabia que o seu amor por dinheiro, atiçado por esse aí, apontei para o Marcelo, podia ser mais forte que o seu amor por mim. Ele não protegeu a casa de você. Ele protegeu a sua mãe para você. Marcelo se levantou de novo, mas agora ele parecia um bicho acuado. Isso não vai ficar assim. Isso é um absurdo legal. A gente vai na justiça. A gente vai contestar esse documento. A gente vai alegar que você é incompetente, senil, que não pode morar sozinha. Vamos te interditar. Foi a última ameaça dele. O último tiro no escuro. Eu o encarei. E pela primeira vez naquele dia, eu ri. Uma risada gostosa que veio do fundo da barriga. Interditar? A mim? Marcelo, você acabou de ser enganado, feito de trouxa, por uma velha de camisola rosa furada. Você trouxe compradores para uma casa que não podia ser vendida. Você e a minha filha. E aí meu tom ficou duro como aço. Tentaram praticar um crime. O Dr. Gabriel usou uma palavra bonita. Estelionato. Vender o que não é seu. Quem você acha que o juiz vai interditar? A velha senil que tem um advogado, uma escritura clara e o direito ao seu lado? Ou o consultor financeiro endividado que tenta dar golpe na própria sogra? Marcelo abriu a boca e fechou. Não havia mais nada a dizer. Ele estava acabado. Karina soluçava, o rosto entre as mãos. Acabou, Marcelo? Acabou. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vocês? Eu disse. Eu vou dizer exatamente o que vocês vão fazer. Peguei meu celular de botão da mesinha. Disquei o número da Marlene, minha vizinha. Marlene? Sou eu, a Simone. Está tudo bem, querida. O show foi ótimo. Você pode vir aqui um minutinho? Sim, agora. Traz aquela sua amiga, a doutora Lúcia. Desliguei. Marcelo me olhou apavorado. Quem é a doutora Lúcia? Ah, eu não contei? A Marlene é uma fofoqueira, mas é uma fofoqueira do bem. A melhor amiga dela, que mora na rua de cima, é a doutora Lúcia. Ela é tabeliã. Eu pedi para ela ficar de sobreaviso. Sabe como é? Caso eu precisasse de uma testemunha oficial, ou de uma ata notarial, ou talvez de chamar a polícia. A campainha tocou. Karina e Marcelo pularam do sofá como se tivessem levado um choque. Eu abri a porta. Marlene estava lá, com um sorriso de orelha a orelha. Ao lado dela, uma senhora muito elegante, de tailleur. Simone, querida, que confusão foi essa? Ouvi uns gritos, disse Marlene, já entrando. Doutora Lúcia, obrigada por vir. Acho que não vamos precisar dos seus serviços oficiais, afinal. Mas já que está aqui, aceita um café? E a senhora, Marlene? O bolo de fubá acabou de sair. Eu aceito, disse Marlene, esfregando as mãos e olhando para o casal desmoronado no sofá. Karina, Marcelo,
Eu chamei. Acho que a visita de vocês acabou. Karina levantou, o rosto inchado. Marcelo parecia um fantasma. Antes de irem, eu disse, e fui até a Karina. Estendi minha mão. Meu token do banco e as senhas, todas elas, as do aplicativo, as do site. Você não vai mais pagar minhas contas. Karina, tremendo, tirou o aparelhinho da bolsa e me entregou. Ela sussurrou as senhas, que eu fiz questão que a Marlene ouvisse. Ótimo. Agora, eu disse, indo até a porta e abrindo-a. A chave da minha casa. A cópia que vocês fizeram sem me pedir. Marcelo enfiou a mão no bolso e jogou a chave no chão. Marlene pegou a chave e me entregou, limpando-a na blusa. Vocês vão sair daqui agora, eu disse com a voz calma de quem venceu a guerra. Vocês vão para a casa de vocês, e a primeira coisa que vão fazer é tirar aquele anúncio vergonhoso da internet. Se até o fim do dia aquela foto da minha fachada ainda estiver online, quem liga para o Dr. Gabriel sou eu. E aí, a conversa vai ser outra. Karina passou por mim, sem me olhar. Marcelo parou na minha frente. O ódio nos olhos dele era palpável. Você vai se arrepender disso, velha. Não, eu disse olhando bem dentro daqueles olhos de peixe morto. Quem vai se arrepender são vocês. Toda vez que olharem para a conta bancária e lembrarem que 800 mil reais escorreram pelos dedos de vocês, porque vocês subestimaram a velhinha. Agora, fora. Eu fechei a porta na cara deles. Virei-me. Marlene e a doutora Lúcia estavam na sala, me olhando com uma admiração que eu não via há anos. Eu olhei para os 2 pratos de bolo, intocados, na mesinha. Que desperdício, eu disse. Peguei os 2 pratos. Fui até a cozinha. Marlene me seguiu. Simone, você foi incrível, ela disse. Eu abri a lata de lixo e na frente dela raspei as 2 fatias perfeitas de bolo de fubá. O bolo que eu fiz para os traidores. Não foi nada, Marlene, eu disse colocando os pratos na pia. Eu só limpei a casa. Tinha muito lixo aqui dentro. Eu me virei para ela, tirei o óculos e só então eu senti o cansaço. Mas era um cansaço bom. Agora sim, Marlene. Vamos tomar um café de verdade. O dia está só começando. Quando bati a porta na cara deles, o silêncio que ficou na sala era diferente. Não era um silêncio pesado como o de antes. Era um silêncio limpo. Era o som da minha casa voltando a ser minha. Marlene e a doutora Lúcia estavam de pé, me olhando. Marlene tinha os olhos brilhando. Simone do céu, disse Marlene, batendo palmas baixinhas. Você foi uma leoa. Eu vi o peixe morto do Marcelo sair daqui branco como cera. Ele não foi nada, Marlene, eu disse, a exaustão da batalha finalmente chegando aos meus ossos. Ele foi um rato acuado, e ratos fazem muito barulho antes de voltar para o bueiro. Doutora Lúcia, a tabeliã, que era uma mulher muito séria, sorriu para mim. Dona Simone, parabéns. A senhora deu uma aula de direito e de dignidade. Aquele documento de usufruto é uma fortaleza, mas a senhora foi o exército que o defendeu. Eu olhei para os pratos de bolo na pia. O bolo que eu tinha jogado fora. O cheiro de erva doce ainda estava no ar, mas agora parecia o cheiro de uma armadilha desarmada. Marlene, querida, eu disse. Agora sim, eu vou passar um café. Mas não esse. Esse café era para os ingratos. Vou pegar o pó especial, aquele que o Antônio trazia de Minas. Enquanto a água fervia, a doutora Lúcia me puxou para um canto. Dona Simone, a senhora venceu a batalha de hoje, mas a guerra, para ser vencida de vez, precisa de burocracia, ela disse em voz baixa e firme. Burocracia? Perguntei. Exato. A primeira coisa que a senhora faz hoje é chamar um chaveiro. Troque todas as fechaduras, a da frente, a da cozinha, a do portão. Aquela chave que ele jogou no chão pode não ser a única. Meu estômago gelou. Eu não tinha pensado nisso. Segundo, continuou ela, a senhora vai comigo até o cartório. Vamos lavrar uma ata notarial. A senhora vai declarar, em documento público, que proíbe a entrada de Karina e Marcelo nesta casa sem a sua autorização prévia e por escrito. Se eles pularem o portão, é invasão de domicílio, é polícia. Eu assenti. E terceiro, ela finalizou, vá ao banco. Hoje, cancele aquele token. Mude todas as suas senhas. Você não é mais idosa demais para cuidar do que é seu.
A partir de hoje, a senhora é a única administradora da sua vida. Olhei para aquela mulher, que eu mal conhecia, e senti uma gratidão imensa. Ela não me olhava com pena. Ela me olhava com respeito. Doutora, eu nem sei como agradecer. Não agradeça. Apenas faça. Mulheres como nós não podem se dar ao luxo de baixar a guarda. Elas tomaram o café. Marlene, com a língua solta que Deus lhe deu, já estava fazendo planos para contar a história no salão de beleza. Doutora Lúcia me deu seu cartão pessoal. Quando elas saíram, eu tranquei a porta. Fiquei sozinha na minha sala. Olhei para a camisola de flanela rosa desbotado, o meu traje de guerra. Fui até o espelho da sala de jantar. Eu vi a mulher que estava ali. O cabelo bagunçado, os olhos cansados. Mas eu vi, pela primeira vez em anos, a Simone Reis de verdade. Não a mãe da Karina, não a viúva do Antônio. Eu vi a Simone, a mulher que equilibrou os livros da oficina por 40 anos. A mulher que negociou com os fornecedores mais cascas grossas de São Paulo. A mulher que o Antônio escolheu não porque ela era frágil, mas porque ela era forte. Senti nojo daquela camisola. Subi as escadas. Entrei no meu banheiro. Liguei o chuveiro. A água quente bateu nas minhas costas e pareceu lavar não só o suor daquele dia, mas o mofo de anos. Anos em que eu deixei que me diminuíssem. Anos em que eu aceitei a narrativa de que eu estava velha, ultrapassada, incapaz. Eu me ensaboei e vi a água levar embora a Simone, coitadinha. A cada pedaço de flanela que eu tirava do corpo, era como se eu tirasse uma camada de mentira que eles jogaram sobre mim. Eu pensei no Antônio. Pensei no usufruto. Ele não fez aquilo só para me proteger. Ele fez aquilo porque ele me conhecia. Ele sabia que, se chegasse a hora, eu encontraria a pasta azul. Ele não me tratou como uma criança que precisava de proteção. Ele me tratou como uma parceira, a quem ele estava entregando a última ferramenta de batalha. Ele confiou na minha inteligência, mesmo depois de morto. E a Karina? Ah, Karina, minha filha. A dor estava lá. A dor de mãe, de ver que o fruto do seu ventre apodreceu por ganância. Eles achavam que 800 mil reais eram o prêmio. Eles não entenderam. O prêmio nunca foi o dinheiro. O prêmio era esta casa. Era o legado. E eles perderam. Saí do banho. Abri o guarda-roupa. Joguei a camisola rosa no lixo. Peguei meu melhor vestido, um de linho, azul marinho. Coloquei meus brincos de pérola. Passei o meu batom vermelho. Penteei os cabelos. Quando desci as escadas, eu não era mais a proprietária idosa. Eu era a dona da casa. Chamei o chaveiro. Enquanto ele trocava as fechaduras, o telefone tocou. Meu coração deu um pulo. Era ela. Atendi. Alô? Mãe? A voz da Karina estava irreconhecível. Era uma voz de rato afogado. Eu não disse nada. Mãe, o anúncio. Eu já tirei. Tirei. Era o mínimo, respondi. Ela ficou em silêncio. Eu podia ouvir a respiração dela, entrecortada por soluços. Mãe, o Marcelo, ele me culpou. Ele disse que eu sou uma idiota, que eu estraguei tudo. Ele pegou as coisas dele, mãe. Ele foi embora. Aí estava. A lição. Não era uma lição de moral. Era uma lição de consequência. A aliança deles não era de amor, era de interesse. E quando o interesse acabou, a aliança quebrou. Eu senti pena? Não. Eu senti justiça. O que eu vou fazer agora, mãe? Ela chorou. Essa era a pergunta que ela devia ter feito há 10 anos. Karina, eu disse. E minha voz era firme, mas não era cruel. Era apenas final. Você tem 42 anos. Você é uma mulher adulta. Você fez suas escolhas. Você escolheu um marido mau caráter em vez da sua mãe. Você escolheu o dinheiro fácil em vez da decência. Agora, minha filha, pela primeira vez na sua vida, você vai ter que arcar com as suas escolhas, sozinha. Mas, mãe, eu não tenho para onde ir. Você tem um apartamento. O que você e seu marido alugaram. Arranje um emprego, Karina. Foi o que eu fiz quando tinha sua idade. E nunca mais me ligue para falar de dinheiro. A partir de hoje, a minha casa e as minhas contas são assunto meu. Desliguei o telefone. Não senti culpa, senti alívio. Eu tinha cortado o cordão umbilical que ela usava para me enforcar. O chaveiro terminou. Paguei a ele
em dinheiro vivo. As chaves novas, brilhantes, pesavam na minha mão. Eram o símbolo do meu novo poder. Fui para o escritório do Antônio. Sentei na cadeira dele. Não. Sentei na minha cadeira. Abri os extratos do banco, aqueles que a doutora Lúcia mandou eu checar. Lá estavam minhas economias. O dinheiro que o Antônio deixou. O dinheiro que o Marcelo queria roubar. Eu olhei para aqueles números e vi, não 800 mil reais, mas a minha liberdade. Peguei o cartão da doutora Lúcia e o do doutor Gabriel. Eu sou Simone Reis. Tenho 68 anos. Sou viúva. E acabei de descobrir que minha casa não é muito grande para mim. Ela é do tamanho exato da minha força. Eu não ia mais só morar na minha casa. Eu ia viver nela. Pensei no quintal. Ideal para a área gourmet, eles disseram. Que tolice! É ideal para as minhas orquídeas. É ideal para eu tomar meu café da manhã ouvindo o Bem-TV. Eu percebi uma coisa que a velhice me ensinou e que a juventude da Karina esqueceu. A gente passa a vida correndo atrás de dinheiro e esquece que a única coisa que vale mesmo é o respeito. E o respeito, minha filha, ninguém te dá. Você tem que conquistar. E, às vezes, você tem que tomar de volta na marra. Meu telefone tocou de novo. Era o doutor Gabriel, o advogado. Dona Simone, só ligando para saber se a senhora está bem. Soube que teve um dia agitado. Eu ri. Estou ótima, doutor. Melhor impossível. Mas já que o senhor ligou, preciso marcar uma hora. Sabe aquele dinheiro da minha aplicação? Acho que está na hora de usar. Eu estava pensando em abrir um pequeno negócio. Aqui mesmo, no bairro. Quem sabe? Talvez uma consultoria. Afinal, eu entendo de números há mais de 40 anos. Eu desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol da tarde batia nas minhas azaleias, as mesmas que a Karina fotografou para o anúncio. Elas nunca me pareceram tão bonitas. Eles acharam que eu era uma velhinha na sala de espera da morte. Mal sabiam eles que eu estava, na verdade, na minha segunda estreia.